E a gente volta a falar sobre o caso de José Bernardo Correia, de 45 anos, que deu entrada no Hospital Geral do Estado com um ferimento na coxa causado por um tiro disparado por um PM. Ele morreu por volta das 10 horas da noite de ontem. A informação é de que ele teria tido um surto quando passeava com o filho de 8 anos em um shopping da parte baixa de Maceió. Vamos ao vivo com a repórter Mônica Hermírio, porque o Ministério Público está acompanhando esse caso. É isso mesmo, né, Mônica? O Ministério Público já está nesse caso, é contigo. Oi, Douglas. Boa tarde mais uma vez. O Ministério Público já está acompanhando esse caso. Eu estou aqui ao lado do promotor de justiça Magno Alexandre Moura, que vai falar para a gente, né, sobre as recomendações do Ministério Público sobre preparação, sobre o uso de armas não letais, para que a gente possa entender, né, como é que está sendo essa preparação dos policiais. Promotor, boa tarde. O Ministério Público está acompanhando de perto esse caso? Qual é a recomendação que o Ministério Público faz em casos de utilização de armas não letais, de armas de câmeras corporais? Seria necessário, seria importante ter sido usada nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Sem sombra de dúvida, há uma necessidade de implementação urgente das câmeras corporais por parte da Polícia Militar de Alagoas, das Forças de Segurança. O Ministério Público e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos já recomendou e já fez um estudo técnico sobre o assunto, inclusive visitando outras unidades da Federação e demonstrando o quanto isso só ganha a população e a própria corporação policial militar, né, da transparência nos atos que são praticados para manter a ordem pública e resguardar o patrimônio e a vida das pessoas. E certamente a ação policial é uma ação que busca manter a ordem pública e preservar a vida das pessoas. Com isto, na primeira abordagem, no uso proporcional da força à situação que se apresenta, não se pode usar armas letais, porque numa situação como essa, certamente a vida da pessoa venha a ser o bem maior atingido. Então, há necessidade de que se use primeiramente, nesse uso proporcional da força, armas não letais. Então, nós temos, já estivemos em vários momentos com a Polícia Militar falando sobre este assunto, e certamente será objeto de, mais uma vez, podermos emanar tanto do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a necessidade da polícia dar mais importância nessas abordagens com o uso de armas não letais, tanto quanto também o Ministério Público fará isso. Promotor, o Ministério Público tem ciência de quais são as armas não letais utilizadas pela Polícia Militar de Alagoas? Sim. O Ministério Público sabe que a Polícia Militar tem a taser, que é uma arma que dispara um choque a fim de paralisar a pessoa, conter aquela situação de perigo, e certamente esse choque, né, dificilmente pode evoluir a óbito. E isso quando se trata de uma atuação pontual, individual. E na atuação coletiva, na dispersão de pessoas, né, ou em crimes multitudinários, há uma necessidade de utilização de armas não letais, a exemplo do elastrômetro, que é a bala de borracha e outros equipamentos que se tem do ponto de vista técnico para conter aquele motim, aquela situação de desordem. Essa é uma recomendação especial do Ministério Público em relação a essas armas? É uma recomendação especial que temos feito assim de forma bastante direta com a corporação, mas também temos feito junto aos batalhões quando abordamos a importância também da utilização das câmaras corporais. Isso em breve, acredita-se que o governador já sinalizou que será uma política pública a ser implementada no governo dele, foi promessa de campanha e que assegurou tanto ao Ministério Público em visita ao Palácio quanto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos que irá implementar as câmaras corporais. Uma situação como essa, com a câmara corporal, poderia elucidar rapidamente, de forma bastante transparente, o que aconteceu. Isso tanto é importante para o policial, que foi atender uma ocorrência e a fim de demonstrar que as técnicas empregadas são técnicas necessárias para conter aquela situação, tanto quanto para um esclarecimento junto aos familiares da vítima e à sociedade de que tenha ou não responsabilidades de quem quer que seja, ou pela polícia ou pela própria vítima, que nesse caso, infelizmente, evoluiu a óbito. Promotor, o Ministério Público, ele fiscaliza, né, pessoalmente
como é que os policiais são preparados para esse tipo de ocorrência? Exatamente. O Ministério Público tem o controle concentrado e o controle difuso da atividade policial. Nós temos a 62ª Promotoria da Capital, que faz um controle mais concentrado dessas atividades. Mas no controle difuso, o Ministério Público e os demais promotores criminais, a exemplo de minha pessoa, fazemos visitas assim às unidades policiais, explicando buscando uma proximidade, fazendo os esclarecimentos necessários de uma atuação muito mais, cada vez mais profissional e dentro dos ditames constitucionais, ditames legais, né? E temos buscado prezar muito por isto, nesses esclarecimentos, nas dúvidas que possam surgir. Há algumas atividades, alguns programas que temos implementado, a exemplo da preservação do depoimento policial em juízo para valorar aquela situação, mas sem sombra de dúvida, a implementação das câmaras corporais, só quem ganha é a sociedade e o próprio sistema de justiça e os próprios policiais. E, certamente, cada vez mais a polícia se aperfeiçoando na utilização de técnicas de abordagens para uso proporcional da força, inserido nesse contexto está a necessidade do policial optar cada vez mais em usar as chamadas armas não letais. Hoje existe na Polícia Militar? Sim, existe. Agora, cada batalhão tem o seu quantitativo, talvez não seja o suficiente. Então, há uma necessidade de uma pesquisa constante, de um acompanhamento constante pelo Ministério Público sobre isso, um estudo a respeito da importância da utilização desses equipamentos e quanto ele tem salvado vidas, né, nessas intervenções, sim. E, sem sombra de dúvida, a instituição, o Ministério Público está fazendo isso e o próprio Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos acompanha. E, enquanto conselheiro também do Conselho de Segurança, temos interesse de acompanhar a importância da utilização das armas não letais. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o promotor de justiça, Magno Alexandre Moura, e a gente continua, Douglas, acompanhando, né? Porque o Ministério Público vai acompanhar de perto o desenrolar, ouvir todas as partes para tentar entender e chegar a uma conclusão, né, do que pode ter acontecido, quais as responsabilidades de cada agente nesta história. Voltamos ao estúdio.